coloca proteção e acelera mundo. Canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais atualizações sobre a Fórmula 1. Vamos falar hoje do mago da aerodinâmica Adrian Newey, que concedeu uma entrevista bem longa e nós vamos resumir aqui. Ele falou sobre sua infância, qual seria a dupla de pilotos ideal, sua convivência com seus pilotos, como o Ayrton Senna. Sobre o Senna falou bastante, inclusive disse: a culpa é minha, vale a pena ficar até o fim, sobre quando pensa em se aposentar, e deu pistas de que pode demorar bastante, e muito mais. Imperdível, galera! Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, agradecemos pela ajuda. E ativas as legendas, aqui no YouTube estamos em 11 idiomas. E acesse e curta o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, o grupo que mais cresce falando de F1 e nosso parceiro aqui na internet. Adrian Newey ganhou o status lendário ao longo de sua ilustre carreira na F1, projetando carros vencedores de campeonatos para Williams, McLaren e, mais recentemente, Red Bull, que devem fazer a dobradinha do título pela segunda temporada consecutiva em 2023. Todos nós realmente conhecemos bem o talento que ele tem. Agora ele concedeu uma interessante entrevista ao podcast Beyond the Grid. Vamos trazer aqui alguns pontos que achamos interessantes. Sobre se já havia sentido algo parecido com 2023 no passado, ele disse: não, este foi o nosso maior sucesso de corrida que eu certamente já experimentei. Tivemos a sorte de estar envolvidos com carros que foram dominantes no passado, mas nunca tivemos esse nível de consistência. As pessoas podem pensar agora que tudo está garantido e vai ser suave e blá, blá, blá. A realidade é que muitas coisas podem dar errado em uma corrida. É sempre conseguir dois carros até o fim. Um deles, ou de preferência os dois, perto da frente. Semana após semana, é um desafio difícil por causa de todos os elementos que podem dar errado: confiabilidade, acidentes, estratégia, desempenho. Então conseguir isso é uma verdadeira homenagem a todos. Sobre o que o motiva, ele disse: o medo do fracasso certamente faz parte disso, mas não é a coisa toda. Quando começamos a ganhar corridas, queremos sempre maximizar isso. O irônico é que, do ponto de vista do chassi, quando estamos vencendo, não parece que estamos fazendo algo diferente. É tudo o que está acontecendo, incluindo os três elementos vitais, que são o piloto, o chassi e o motor, e se um desses três não estiver no topo ou perto dele, você pode ganhar a corrida ímpar aqui e ali, mas certamente não ganhará campeonatos. Em sala de aula, quando tinha 12 anos, ele teve uma experiência interessante, onde a classe e a professora riram dele. A professora perguntou se o atrito é bom ou ruim. Eu fui o único que enfiou a mão e disse: bem, sem atrito todos nós cairíamos. Eu não conseguiria me levantar porque a gente simplesmente deslizava para todos os lados, e todo mundo riu e a professora riu de mim. Eu pensei: bem, isso é um pouco injusto porque eu acho que eu realmente tenho um ponto razoável, e é um pequeno exemplo bobo, mas me fez sentir como se eu precisasse provar a mim mesmo. Você ainda acha que precisa se provar mesmo com tanto sucesso? Com certeza. Tive a sorte de ter uma carreira de muito sucesso, mas não olho para trás particularmente. Não sou um contador de estatísticas. Eu só gosto de estar nele. Desde os meus 10 anos, ou até mais novo, a minha ambição era ser designer no... As ferramentas mudam ao longo do tempo. Seu pensamento é o mesmo do começo? Sim, é. Acho que os insumos são mais minuciosos e melhor compreendidos do que quando comecei. Se eu pensar em quando comecei a projetar a Engine 84, seu conhecimento sobre o qual basear um novo design não era tão bem informado quanto hoje, porque as equipes eram muito menores e não tínhamos as ferramentas que temos hoje. As pessoas costumam perguntar: qual é a maior revolução que eu vi no automobilismo ao longo dos anos? E tem que ser o poder computacional na simulação e as ferramentas que correm por trás disso, porque é isso que permite uma compreensão muito mais completa do carro. Onde começa o processo? A grande mudança de regra que tivemos no início do ano passado, que acho que você pode facilmente argumentar é a maior mudança de regra individual que tivemos desde que os carros da Venturi foram abandonados no final de 1982.
Então, sentar com o livro de regras e depois tentar entender qual arquitetura, em termos de onde você coloca as rodas dianteiras, onde você coloca as rodas traseiras, em relação aos pedaços fixos do chassi, motor e câmbio. A arquitetura subjacente você tem que decidir. Depois, a partir disso, a suspensão dianteira e traseira, porque são peças-chave que você quer tentar acertar se puder. Se você errar a carroceria, dentro da razão, você pode trocá-la durante uma temporada. Mas se você errar na arquitetura subjacente, pelo menos ficará preso a ela por uma temporada. O que você acertou nesse regulamento que te deu essa vantagem? Isso não posso dizer. Posso. Então qual a maior força do RB19? 19 é claramente uma evolução muito próxima de 18. 18 na verdade foi concebido provavelmente em um tempo muito mais curto do que a maioria, se não todos, nossos rivais, porque em 21 estávamos na grande batalha do campeonato com a Mercedes e possivelmente erroneamente, porque estávamos pela primeira vez em muitos anos com um grito para o campeonato, decidimos colocar bastante esforço no desenvolvimento desse carro ao longo do ano, enquanto a Ferrari, por exemplo, adotou a abordagem oposta. Eles não estavam na batalha do campeonato em 21, então pararam de desenvolver o carro 21 muito cedo e apenas se concentraram no design do carro 22. A Mercedes está em algum lugar no meio disso. Continuamos nos desenvolvendo por mais tempo do que qualquer uma dessas equipes, então teoricamente isso nos coloca em desvantagem. Acho que o que conseguimos fazer foi acertar na arquitetura. Quando o RB18 saiu pela primeira vez no Bahrein no ano passado, a Ferrari certamente foi tão rápida, se não mais rápida no início da temporada, mas conseguimos acertar os fundamentos e isso nos deu uma boa plataforma de desenvolvimento. Após o teste no Bahrein, você sabia que a Red Bull sofreria menos com os saltos? Sim. Tivemos uma quantidade de saltos, não tão ruim quanto as outras equipes, mas ainda tivemos alguns saltos, que precisávamos superar. Então, veio a primeira atualização que tivemos para a corrida do Bahrein, então o salto foi muito menos um problema do que para outras equipes. Isso significava que não precisávamos colocar muita energia de desenvolvimento para consertar saltos, como Ferrari e Mercedes fizeram. Você nunca desliga, nem mesmo quando está de férias no Caribe? Devo admitir, prefiro ter 2 semanas de férias porque acho que levo uma semana para relaxar. Certamente todas essas feras de sucesso têm essa questão foco e determinação total. Agora, em termos de otimização de regras, qual dos seus carros lhe deu mais satisfação? A McLaren de 98 porque foi o ano em que fomos para a pista mais estreita e os pneus ranhorados. Foi minha primeira McLaren. E Mika Häkkinen foi muito eficaz na condução desse tipo de carro? A grande força de Mika era, em primeiro lugar, sua autoconfiança e autoconfiança, e ele simplesmente não parecia ser afetado pela pressão. Faço uma breve digressão sobre um exemplo muito importante disso. 98 foi um ano de muita pressão e o mesmo com 99, na verdade, onde os 2 anos, o campeonato de pilotos desceu para a última corrida. Lembro-me que em Suzuka, você tinha esses pequenos escritórios acima dos boxes, e no sábado à noite, antes da corrida, Ron Dennis, eu, Mika, os outros engenheiros-chave da corrida sentamos naquele escritório no andar de cima, criando estratégia. Ficou muito complicado. Se Irvine fizer isso aqui, então fazemos isso. Se Schumacher fizer isso, fazemos isso, e blá blá blá. Depois de cerca de meia hora disso, se não mais, Mika estava apenas sentado silenciosamente no canto sem dizer nada. Ele apenas se levantou e saiu e, na manhã seguinte, entrou no carro, desapareceu ao longe e venceu a corrida. Esse era o jeito de Mika fazer as coisas. Ele manteve as coisas simples. Ele não parecia sentir a pressão. Quanta informação você quer do piloto, dada a quantidade de dados que você tem agora? O piloto é absolutamente fundamental. Os dados por si só nem começam a contar toda a história, até porque os dados obviamente dizem o que o carro está fazendo, mas um bom piloto adaptará sua direção a qualquer que seja a limitação do carro. Mika era bom em descrever isso ou era tão natural que estaria dirigindo em torno de um problema sem perceber que estava dirigindo em torno dele? Com o carro de 98 quando começamos a correr, ele ficava chegando e dizendo é subdireção, e então você fazia as coisas que normalmente faz para a subdireção. Você aumentaria o ângulo da asa dianteira,
suavizaria a barra de rolagem dianteira, seja ela qual for. Ele saía e dizia que a subviragem é ainda pior. Isso fez parte do processo de aprendizado para nós dois. Na verdade, não era subviragem, deve ter sido instável, então fomos na direção oposta e, de repente, a subviragem estava muito melhor porque ele era um piloto tão natural. Ele nem percebeu que estava fazendo isso sozinho. Agora olhe, enquanto estamos falando de pilotos, 7 caras diferentes ganharam campeonatos mundiais em seus carros. Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Sebastian Vettel e Max Verstappen. Quais seriam os companheiros de equipe mais formidáveis? São todos muito diferentes. No processo de fazer isso, estou favorecendo e destacando. Não acho justo. Qualquer campeão do mundo é claramente um grande piloto. Todos esses caras, eles são muito diferentes em seu caráter e sua maquiagem. Alguns deles têm um nível muito alto de autoconfiança e essa tem sido uma de suas chaves, mas não todos. A primeira coisa que um companheiro de equipe quer fazer é, especialmente se ele é jovem ou ambicioso, é mostrar que ele é o melhor e ele provavelmente entra pensando que é o melhor, e isso pode destruir a autoconfiança de um piloto ou o que quer que seja. De fato, acho que Max, com sua incrível habilidade, não por qualquer ação deliberada, mas acho que Alex lutou para chegar a um acordo com o quão rápido Max era, assim como Pierre Gasly, outro exemplo. Se você vai ter 2 companheiros de equipe, onde um é excepcional e o outro é brilhante, mas não exatamente nesse nível, o outro precisa ser alguém que em algum momento aceite que certamente não pode vencer Max no ritmo. Você vai ter que fazer isso de alguma outra forma, o que é claro que foi feito. Se você olhar para Nick e Alan um contra o outro, Alan sempre foi o piloto mais rápido, mas Nick conseguiu ganhar um campeonato. Você provavelmente poderia argumentar o mesmo para Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Então, para a harmonia da equipe, você pode ter 2 pilotos número 1 em uma equipe ou precisa de um número 1 e um número 2. Podemos recriar uma situação Senna-Prost? É difícil de gerir, com certeza. Há alguns pilotos que ficarão felizes lutando entre si na pista, mas não trazendo isso para a garagem. Há outros pilotos que talvez o transformem em um jogo político também. Esse é o difícil. A política é uma força tão destrutiva porque apenas suga a energia de todos. Você acha que a idade é importante? Possivelmente. Quer dizer, Fernando é um dos competidores mais formidáveis de todos os tempos e famoso por não se dar tão bem com seus companheiros de equipe. Se for Lewis versus Fernando novamente, Fernando, com toda essa experiência que tem agora, seria diferente do Fernando versus Lewis em 2007? Isso é interessante. Acho que o Fernando seria diferente agora. Agora, à parte, você não trabalhou com Ayrton Senna por muito tempo, mas viu o suficiente do Ayrton para entender o que o tornava diferente? Foi obviamente uma relação muito curta, infelizmente. Eu não sou tão ruim quanto costumava ser nisso, mas parte da minha composição competitiva é que, quando você tem alguém como Ayrton que você enfrenta e luta ano após ano, você não o demoniza, mas ele é o inimigo. Claro, eu o encontrei ocasionalmente, mas nunca realmente conversei com ele, até que ele visitou a fábrica pela primeira vez no final do que deve ter sido 93. Fui apresentado a ele e logo ele perguntou: posso ver os modelos do túnel de vento? Então caminhamos até o túnel de vento e imediatamente ele está de joelhos, olhando para baixo do carro. Ele queria que explicássemos o que tínhamos feito de diferente, o que era diferente desse carro para o carro anterior, por que estávamos fazendo isso, etc. Ele era fenomenalmente curioso. Você poderia argumentar que ele não precisava saber disso, mas para ele, ele só queria todas as informações que pudesse ter, porque isso poderia ser útil para ele em algum momento no futuro. Acho que provavelmente, mais do que qualquer outro piloto com quem estive envolvido, foi isso que achei único nele. E aquelas voltas de Paul, ele estava fazendo algo diferente? Um dos meus maiores arrependimentos, independentemente de qual foi a causa do acidente em Imola, a única coisa que você definitivamente poderia dizer sobre os carros era que era aerodinamicamente instável. Tivemos 2 anos com suspensão ativa. A culpa é minha. Eu baguncei completamente a aerodinâmica de voltar à suspensão passiva e a faixa de altura de pilotagem muito maior que tem que lidar. Era um carro muito
muito difícil de pilotar, e quanto mais acidentado o circuito, pior ficava. Claro, Imola é um circuito bastante acidentado. Então, o que ele fez com aquele carro foi extraordinário e ele poderia fazer isso na classificação. No Brasil, ele conseguiu carregá-lo, mas rodou na última curva perto do final da corrida, extraindo esse desempenho. Damon não tentou extrair esse nível de desempenho e assim terminou a corrida. Mas ele sabia que era instável e a autoconfiança de Ayrton no controle do carro, ele sempre tentaria. Seu controle do carro e sua concentração eram extraordinários. Podemos falar um pouco mais sobre Damon? Sim, éramos uma equipe destroçada, para ser honesto. Tivemos uma primeira corrida ruim de qualquer maneira, os carros eram muito difíceis de pilotar e não eram muito confiáveis, então, como atuais campeões mundiais, não estávamos onde pensávamos que estaríamos. Então, obviamente, os eventos de Imola foram um choque para todos nós. Parece estúpido dizer, mas eu nunca tinha pensado o que acontece se alguém se machucar gravemente ou morrer em um carro pelo qual eu fui responsável. O que aconteceu naquele fim de semana faz você questionar tudo realmente. Houve todo o post-mortem de tentar entender o que aconteceu, o que causou o acidente, havia as acusações de homicídio culposo pairando sobre nós, então foi um período muito difícil. Acho que Patrick também estava se fazendo as mesmas perguntas. Curiosamente, é claro, Damon estava exatamente na mesma posição em que seu pai estava quando Jim Clark faleceu. Mas foi muito mais extremo para Damon porque ele ainda estava em sua segunda temporada na Fórmula 1 e agora era o líder da equipe. Acho que a força interior e a coragem dele para depois levar as coisas adiante a partir daí foi extraordinária. Ele tinha que levar a equipe para frente e o fato de ele ter feito isso e levado para o fio em 94, acho que foi uma performance fenomenal. 1994 te fez questionar seu envolvimento na Fórmula 1? Alguma vez você quis parar? Pensei nisso. Haveria algo errado com você se você não se questionasse e o que está fazendo. Em primeiro lugar, teria sido bastante egoísta, porque se Patrick ou eu, ou nós dois, tivéssemos decidido que estávamos parando, teríamos deixado o time em completa desordem. Como todos os erros, independentemente do que causou o acidente, você tem que aprender com as possibilidades do que pode ter causado o acidente e certificar-se de que você reage a isso e tomar as medidas apropriadas para impedir que isso aconteça novamente. Estou interessado no instinto. Você já vai com seu instinto ou é puramente uma coisa acadêmica para você? Eu acho que tem que ter um grau de intuição. Mesmo com todas as ferramentas que temos agora, ainda tem que haver um certo grau de intuição. A realidade é que, mesmo antes do teto de gastos, ainda éramos limitados em recursos e pessoas. Nunca tivemos a capacidade de pesquisar mináveis caminhos diferentes em grande detalhe. Se você pegar um exemplo recente, obviamente com o carro do ano passado, tomamos uma direção acadêmica com o CDPOD e o design e o conceito do carro, que era quase oposto ao que a Mercedes fez. A Mercedes mostrou lampejos de competitividade no ano passado, obviamente venceu no Brasil. Então você se depara com uma escolha de bem, começamos a pesquisar a Mercedes caso tenhamos perdido algo, ou mantemos o que estamos fazendo. E o intestino sente, vamos ficar com o que estamos fazendo, ponto. Você se arrepende de não ter a Ferrari em seu currículo em algum momento? Emocionalmente, acho que até certo ponto, sim. Mas assim como, por exemplo, trabalhar com Fernando ou Lewis teria sido fabuloso, mas nunca aconteceu. É só circunstância, às vezes é assim. Minhas discussões com a Ferrari para 2014 foram puramente por frustração. Eu tinha entrado na Red Bull, com Christian sendo envolvido mais ou menos desde o início e desenvolvendo. Para mim, foi uma grande aposta na carreira ir da McLaren, essa equipe campeã do campeonato, para essa equipe de startup, uma espécie de brincadeira do pit lane, que era na época, mas com a ambição obviamente de esperar ganhar uma corrida e talvez até um campeonato. Depois, tínhamos acabado de ganhar 4 no trote, que estava acima dos nossos sonhos mais loucos. Você acha que em 2014, se você tivesse uma unidade de potência da Mercedes, poderia ter dirigido a equipe de fábrica bem perto? Sim, acho que provavelmente poderíamos ter feito. Todo o crédito para a Mercedes no lado do chassi. Eles obviamente tiveram uma ótima corrida. Houve alguns anos em que, sem dúvida, tínhamos o melhor chassi.
Houve outros anos em que eles definitivamente tinham um melhor chassi, mas certamente teríamos dado a eles uma boa corrida por seu dinheiro, eu acho. O que o futuro reserva para Adrian Newey? Você é o tipo de cara que vai se aposentar? Custa-me acreditar. É difícil responder. Meu pai sempre quis se aposentar aos 60 e poucos anos, o que ele fez? Mas a aposentadoria não lhe agradou muito, para ser honesto. Quando eu tinha 50 anos, pensei em me aposentar em breve, mas aqui estou com 64. Por que você ama? Eu adoro. É claro que as coisas mudam e a maneira como você faz seu trabalho muda. Agora gosto cada vez mais de trabalhar com a equipe e todos os engenheiros. Vê-lo se desenvolver é muito gratificante, então esse é um aspecto que eu particularmente gosto. Eu também me envolvo em outras coisas agora. Estamos fazendo esse projeto de carro de pista e tento tirar um pouco mais de férias. As coisas mudam lentamente, mas seja na Fórmula 1 ou em outra coisa, preciso de algo para manter meu cérebro ativo. Adrian Newey também sabe que o cérebro precisa se manter ativo e já sabemos, graças a essa entrevista, que talvez ele ainda não tenha parado, e talvez não pare tão cedo, pois seu pai testou isso e não foi bom. Enfim, que entrevista! Foi longa, apesar de resumida por nós, mas certamente valeu a pena. E se você chegou até aqui deve ter gostado. Então capricha no like, se inscreva e aquela coisa toda. E se puder e quiser, nosso PX está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.